Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Astronews. Meu nome é Cristóvão Jacques e vamos aqui iniciando o 14º boletim de atualizações sobre o James Webb. Hoje nós vamos falar sobre o processo de alinhamento do seu espelho, que vai transformar 18 espelhos segmentados em apenas um espelho único, oticamente falando, né? Então vamos aí ver como é que vai ser esse processo e depois vamos ver aí como está a atualização propriamente dita do James Webb. Vamos lá. Conforme nós vimos aí no último boletim, essa aí é uma linha do tempo de sequências aí de todo o comissionamento do telescópio. Nós estamos aqui nessa faixa verde aqui no atual momento, que é exatamente o comissionamento do telescópio. Quando foi proposto esses 18 espelhos segmentados, foi também feito um modelo em escala 1/6, ou seja, 6 vezes menor do que o atual espelho do James Webb, para fazer testes e provar que toda a sequência que nós vamos mostrar aqui dessa calibração dos espelhos vai funcionar. Então foi feito esse protótipo, todo o software e todos os procedimentos foram testados nesse protótipo de 1/6 aí de escala em relação ao tamanho original do James Webb, e tudo foi exaustivamente testado em cima disso aí. Depois fizeram também um teste na câmara fria e de vácuo que o James Webb foi submetido, também fizeram um teste para justamente provar que esse método iria funcionar. Para começar a fazer esse teste, eles escolheram uma estrela chamada HD 84406. Essa estrela ela tem magnitude 6.4 e ela não é visível a olho nu, mas o brilhante suficiente para o pessoal aí do James Webb fazer aí os seus testes. Aqui podemos ver a posição dela aqui um catálogo de imagens do céu chamado SIMBA. Aqui está as estrelas da Ursa Maior, e se a gente der um zoom aqui, a gente vai localizar essa estrela para vocês verem a posição e o brilho dela. Voltando aqui atrás, dá uma noção aí do brilho, que realmente é uma estrela para nós aqui não visível a olho nu. Então aqui está a trajetória da luz no James Webb. Ela vem aqui das estrelas e galáxias, bate no espelho primário, bate no espelho secundário, vai entrar aqui e bater aqui no espelho terciário, no outro espelho aí que é o espelho de guia, e ela vai entrar em uma outra abertura aqui, que é exatamente a abertura final, onde vão estar montados todos os instrumentos de captação de luz do James Webb. Então aqui está um corte exatamente nesse campo de visão dos instrumentos, que são o MIRI, o NIRIS, o NIRCam, o NIRSPEC, o FGS, que na verdade não é um instrumento, mas ele vai ser utilizado para fazer a guiagem do James Webb durante as exposições, né, de imagens que ele vai fazer em relação ao céu. Bem, então aqui nós temos a NIRCam, que é exatamente um instrumento dentro aí do James Webb que vai ser utilizado para fazer todos esses alinhamentos dos 18 espelhos segmentados. Então as fases do alinhamento serão: primeiro vai ser a identificação da imagem do segmento, nós vamos explicar daqui a pouquinho o que é isso aí. Depois alinhamento do segmento, é o faseamento grosseiro. A quinta parte é o faseamento fino, alinhamento do telescópio sobre os campos de visão do instrumento, ou seja, todos aqueles instrumentos que eu mostrei aí, eles vão ter que estar alinhados para todos, e depois vai repetir o alinhamento para uma correção fina final. Então vamos aqui primeiro a identificação da imagem do segmento. Depois eles localizarem aquela estrela HD 84406, um primeiro procedimento vai ser alinhar um instrumento que está dentro do James Webb chamado Star Tracker, que é exatamente o que faz aí o apontamento e a certificação que você está apontando no lugar certo. São câmeras que ficam aí no bus do James Webb, que tiram a imagem do céu. Vai ser feito um alinhamento entre esse Star Tracker e exatamente os 18 espelhos. E a primeira imagem que eles vão obter no James Webb é exatamente essa aqui, ó. Uma certa confusão aqui de imagens, você vai obter cada ponto da estrela numa posição diferente aí na câmera do NIRCam. Então você vai obter aqui 18 pontos, cada um correspondente a um segmento do espelho.
Depois dessa primeira imagem, eles vão agora identificar qual ponto daqueles corresponde a qual segmento. Então, nós já mostrei também essa figura aqui. Cada segmento possui um código. Nós temos aqui nessa camada aqui interna dos segmentos, o A1, A2 até A6, depois nós temos B1, B2, B3, depois nós temos C1, C2, C3, ou seja, cada segmento aqui do espelho do James Webb tem um código. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar, por exemplo, a mexer o A1, dar um pequeno toquezinho lá nos atuadores do espelho A1 e ele vai deslocar somente aquele ponto em relação aos outros pontos que vão ficar parados. Então vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai, por exemplo, mexer aquele A1, o ponto inicialmente está aqui, depois se você deu um toquinho lá no espelho, ele vai para essa posição. E aí eles vão fazer uma imagem e comparar com uma outra imagem anterior, ou seja, eles vão fazer uma subtração da imagem atual com a imagem anterior. 17 pontos lá que não se moveram, eles vão sumir na imagem e vai aparecer somente 2 pontos. Um ponto anterior vai aparecer aqui em preto e o ponto atual vai aparecer em claro. Então ele vai saber que aquele A1 corresponde a esse ponto aqui, ó. Como, por exemplo, vamos supor que o A1 seja esse aqui. Então eles vão mover o espelho, ele vai deslocar em relação a esses aqui, vão ficar fixos, e aí ele vai saber que é o A1. Depois eles vão mexer o A2 e vai descobrir qual desses pontos aqui é o A2 e assim por diante, até eles identificar os 18 pontos quais correspondem a esse segmento. Uma vez eles terem descoberto qual daqueles pontos corresponde a qual segmento, eles vão fazer a segunda fase, que é alinhamento do segmento. Ou seja, eles vão colocar os segmentos nessa configuração aqui, e aí, possivelmente, esses segmentos vão estar desfocados. E aí eles vão mexer no espelho secundário, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, justamente para eles terem noção desse não foco aí dos espelhos. Depois eles vão mexer de novo o espelho secundário, de tal maneira que os 18 segmentos fiquem o mais focado possível. E aí você vai ter os 18 segmentos nesta configuração aqui. Depois vai começar o chamado, a terceira fase, que é o empilhamento das imagens. O que essa fase corresponde? Vocês lembram aqui que esse anel interno aqui é o anel A, depois tem os segmentos B, que estão aqui em verde abacate aqui, depois os segmentos C, que estão nesse verde um pouquinho mais claro aqui. Então o que eles vão fazer? A partir dessa configuração aqui, eles vão mexer todos os segmentos A, de tal maneira que eles formem um ponto. Depois eles vão mexer o segmento B também para o centro. Depois eles vão mexer o segmento C para formar apenas uma imagem única aqui. Então essa parte aí é a chamada empilhamento de imagens, ou seja, eles vão transformar esses 18 segmentos para que eles foquem todos em um ponto único. Isso aí não significa que o telescópio está pronto para funcionar. Agora tem a questão chamada faseamento grosseiro. Eles vão usar técnicas de ótica aqui para fazer alinhamentos, vamos dizer assim, verticais entre os seus espelhos. Então vai ser usado um processo que em inglês chama Dispersed Fringe Sense, ou em português, detecção de franjas dispersas. Eles vão colocar aqui um sensor Hartmann, que o pessoal aí da astronomia conhece bem, como é que essas máscaras de Hartmann elas são utilizadas, inclusive, para ajudar os astrofotógrafos a fazerem o foco mais precisamente. Então, o que eles vão fazer? Aqui são essa máscara de Hartmann aqui, eles são 10 furos que tem aqui dentro, e eles vão ser utilizados justamente aqui, ó. Aqui tem um furo, tem um buraco aqui, e aqui tem outro buraco. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que, usando essa técnica de detecção de franjas dispersas, você consiga alinhar esses espelhos aqui, ó, que estão vizinhos aqui, nessa direção e nessa direção, usando essa técnica que exatamente vai produzir essa figura aqui, ó. Isso aqui é uma figura que vai ser feita dentro lá da NIRCam. Ele tem um espectroscópio que vai dispersar a luz, e a produção do espectroscópio em conjunto com essa máscara de Hartmann
vai produzir essa figura aí que parece aquele poste de barbeiro. Quanto mais inclinado a direção aqui dessas partes aqui mais escuras em relação a partes mais claras, significa que você vai ter que ajustar o nível dos espelhos. Ajustando o nível dos espelhos, ele vai partir para esse ângulo aqui menor, exatamente o objetivo dessa fase aí. Então, resumindo, o que seria isso aqui? Os espelhos, eles não estão alinhados, né, em termos na vertical deles aqui. Por exemplo, esses dois aqui estão alinhados, de tal maneira que eles correspondam a um espelho único, mas esse espelho aqui, ele não está alinhado no que ele deveria estar. Então, existe essa diferença aqui chamada ΔL. E é justamente esse ΔL que eles vão ter que trazer o espelho, o segmento aqui, para essa posição em cinza. De tal maneira que, usando essa técnica de espectro, mais essa máscara de Hartmann, eles consigam fazer esse deslocamento do espelho dessa posição para essa posição aqui. Só que isso aí, gente, é feito na casa de nanômetros. É muito pouco que você tem que mexer um espelho em relação... Bem, então essa aqui é a fase de faseamento grosseiro. Depois tem a quinta fase, que é a fase de faseamento fino, que é essa fase aqui. Esse processo também vai pegar as 18 imagens, vai desfocar, só que esse desfoque aqui não vai usar o espelho secundário, eles vão usar o espelho dentro do próprio instrumento NIRCam, eles conseguem fazer esse desfoque aqui. E o objetivo aqui é fazer um faseamento fino. Você vai conseguir melhorar mais a questão de ter uma imagem única para os 18 espelhos. Esses gráficos aqui que mostram aqui embaixo, exatamente a partir desses segmentos, os que estão mais escuros e os que estão mais claros, é que eles vão conseguir fazer os ajustes. E tudo isso aí, gente, como eu já falei anteriormente, foi testado em terra com aquele modelo do James Webb, e os algoritmos vão fazer isso aí de forma automática, vão ajustar as pequenas diferenças entre os segmentos, de tal maneira que você consiga ter esse faseamento fino completo. Depois vai ser a sexta e penúltima parte, que é alinhamento do telescópio sobre os campos de visão do instrumento. Então, não sei se vocês lembram aquela primeira figura aqui com o campo de visão que eu mostrei dos instrumentos, o NIRCam, a NISPEC, o NIRIS e o YAMIRI. E aqui tem o FGS, que é usado aí para o chamado guiagem fina, né, do telescópio. Essa fase anterior foi toda feita dentro da NIRCam, que são esses dois quadrados aqui. E agora você vai ter que ter a qualidade de imagem que foi conseguida na NIRCam também para os outros instrumentos. Isso também tem algoritmos que vão ajudar o pessoal de terra a chegar nesses mesmos resultados da NIRCam, de tal maneira que você vai ter que, às vezes, voltar lá atrás e repetir todos os processos de novo, até chegar no resultado definitivo. Por isso que vai demorar quase 3 meses esse processo de alinhamento, porque ele é muito sensível, ele é muito fino, ele é muito preciso, e exatamente essa é uma fase crucial para você seguir para a próxima fase de comissionamento, que é a fase que você vai comissionar as questões aí do instrumental. E depois dessa fase pronta, vai chegar a fase final, que é uma fase de repetir o alinhamento para a correção final, ou seja, você vai fazer pequenos ajustes finais de tal maneira a conseguir a imagem que o telescópio seja a imagem que foi planejada lá pelo pessoal da engenharia óptica do James Webb. Bem, então, vocês viram aí todo o processo aí de alinhamento do James Webb. Vocês viram realmente o porquê que isso aí vai demorar quase 3 meses. E agora vamos ver aí como é que está o status da missão do James Webb. Aqui nós temos, então, a questão aí da temperatura, né? Eles não estão nem mostrando mais a questão da distância em relação à Terra, mas agora a preocupação maior ainda é você chegar na temperatura que tem que chegar
Então agora eles estão mostrando aqui as temperaturas do lado quente, né, e do lado frio, o C e o D. Essa parte aqui do espelho, que está hoje menos 217 graus centígrados, e a parte do D, que é essa tampa aqui em cima aqui dos instrumentos. E agora também estão mostrando, já que os instrumentos foram ligados, né, anteriormente, antes de começar essa parte aí do alinhamento dos espelhos, os instrumentos eles foram totalmente ligados e começaram, então, a fazer a fase de resfriamento dos instrumentos. Então, o número 1 aqui corresponde à temperatura do MIRI, o 2 corresponde da NIRCam, menos 180 graus, que é exatamente esse instrumento que vai ser usado para ajudar aí no alinhamento dos espelhos. O 3 corresponde ao NISPEC, o 4 corresponde ao NIRIS e FGS, e o 5º corresponde aí ao FSM. Tá? Então, esses aqui são os instrumentos científicos que vão ser usados no James Webb, e eles também já estão sofrendo esse processo de resfriamento. Bem, pessoal, então espero aí ter passado as informações aí para vocês sobre como é que vai ser o processo de alinhamento dos espelhos, né? E a missão continua dentro aí do seu planejamento. E no próximo vídeo nós vamos trazer informações mais relacionadas com cada instrumento científico que está embarcado dentro do James Webb. Ok? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí para nós, se inscreva no nosso canal e até uma próxima vez.